Durante décadas, foi o carro perfeito. Espaçoso como caminhonete, confortável como sedã, familiar como domingo na casa paz. Mesmo assim, deixamos que morresse. Por quê? Por causa da moda? Por causa do marketing? Ou simplesmente porque esquecemos do que realmente precisávamos? Esta não é apenas a história de um veículo, é a história de como a sociedade mudou, e com ela, nossas prioridades. Hoje vou te contar como matamos a caminhonete perfeita sem nem perceber. Durante grande parte do século XX, esse veículo foi o epítome da funcionalidade sobre rodas. Tinha espaço para a família, o cachorro, as malas e até para aquele vizinho que sempre pedia uma carona. E apesar disso, hoje restam apenas algumas, escondidas entre garagens empoeiradas ou nas ruas da Europa, onde ainda não foram substituídas por algo mais moderno. O que aconteceu então? Como algo tão útil acabou sendo ignorado por milhões? Para entendê-lo, primeiro precisamos olhar ao redor, para o surgimento de carros lendários como o Fusca, aquele Volkswagen símbolo de acessibilidade global, ou o Mini Cooper, pequeno mas irreverente, criado para as ruas estreitas do continente. Cada um desses carros surgiu para resolver um problema concreto. O Fusca para a motorização em massa, o Mini para espaços urbanos, o SUV para terrenos difíceis. A perua não foi projetada para ser sexy nem intimidadora. Ela foi criada para servir. E talvez esse tenha sido seu pecado. Não ter um apelo de marketing tão agressivo quanto os SUVs, nem o ar de inovação das minivans. Mas ser prático em um mundo governado pela imagem é como ser invisível. Imagine uma época em que a família era o centro de tudo, em que as viagens de carro eram símbolo de união e em que ter um veículo com capacidade para 6, 7 ou 8 pessoas era tão importante quanto ter uma geladeira em casa. Ali, reinava a perua. Ela era a rainha sem coroa subúrbios, a companheira silenciosa de mudança, piquenique e férias em família. A ideia era simples, óbvia: construir um veículo para levar os passageiros e bagagem até o hotel, a casa ou o local de férias. Daí vem o seu nome. Era elo logístico, solucionador de problemas. Seu design refletia chassi forte, cabine ampliada e parte traseira aberta ou adaptável para carregar o que fosse necessário. Com o passar dos anos, a indústria percebeu o potencial dessa configuração. Em 1929, a Ford foi a primeira grande marca a lançar sua própria perua produzida diretamente de fábrica. Mas sua chegada ao mercado coincidiu com um evento devastador: a Grande Depressão. A economia colapsou, o desemprego disparou, e comprar um carro novo se tornou um luxo que poucos podiam permitir. Durante vários anos, os vagões ficaram parados, mas não desapareceram. A década de 1930 testemunhou uma recuperação econômica lenta, mas constante. Com ela, a confiança no automóvel como parte da vida cotidiana também ressurgiu. As grandes marcas, agora mais consolidadas, começaram a explorar novos formatos e designs, e nesse processo, o vagão foi transformado. Ford, Chevrolet, Dodge, todos começaram a lançar versões de vagões, mas desta vez não como adaptações caseiras, mas como produtos produzidos em massa. Não se tratava mais de transportar pessoas estação e hotel. Agora, hora de viajar. E aí vem um carro-chave que quase ninguém lembra: o Chevrolet Suburban, lançado em 1935. Este veículo é, sem exagero, o avô tanto dos SUVs quanto das peruas modernas. Tinha design fechado com teto metálico, espaço para 8 pessoas e missão clara: transportar famílias, equipes ou grupos escolares com segurança e conforto. Era o primeiro indício de que a carroceria perua não era útil, era adaptável a tudo. As peruas deixavam de ser simples ferramentas e começavam a flertar com a ideia de conforto. Em 1948, marcas como Buick e Chrysler lançavam peruas que pareciam saídas de um filme: brilhantes, robustas, elegantes. Eram a antessala de algo maior, pois os anos 40 prepararam o terreno, os 50 o conquistariam. Imagine: ruas recém-pavimentadas, bairros com casas com jardim e cerca branca, crianças de triciclo, carro comprido, reluzente. Esse carro era uma perua, e mais do que um meio de transporte, era um símbolo, um emblema do novo sonho americano. Não ter uma perua era como não ter televisão ou geladeira. Simplesmente, você não fazia parte da nova classe média. Os fabricantes sabiam disso, e eles exploraram isso. A Ford, por exemplo, lançou modelos como a Country Squire, que combinavam o luxo de um sedã de alto padrão com a funcionalidade de uma caminhonete. Tinham painéis externos que imitavam madeira, interiores espaçosos, detalhes cromados e uma sensação de conforto que convidava a longas viagens. A palavra-chave dessa época era uma só: espaço. Os vagões dos anos 50 e 60 eram gigantes em comparação aos seus antecessores. Alguns modelos podiam transportar até 9 passageiros, com assentos dobráveis, compartimentos escondidos e até tetos panorâmicos. Com a assinatura da Lei das Rodovias Interestaduais em 1956, os ilhueiro começaram a construir milhares de quilômetros de rodovias modernas. O país se abriu. Atravessá-la de costa a costa deixou de ser aventura dos corajosos e passou a ser um convite para toda a família. E qual era o veículo ideal para esse novo
estilo de vida. Exatamente, o vagão. Para o Wagon, a década de 1970 marcou o início de um declínio lento, mas implacável. Uma realidade diferente, mais cara, insegura, exigente e, acima de tudo, menos sentimental. Tudo começou com um golpe inesperado que mudou a indústria automobilística, a crise do petróleo de 1973. Até então, ninguém questionava o tamanho nem o consumo de combustível das wagons. Eram enormes, sim, mas também confortáveis, potentes e confiáveis. O preço da gasolina era baixo e a eficiência energética não era uma prioridade, até que deixou de ser. Quando a SOPEP fechou a torneira e os preços dos combustíveis dispararam, milhões de americanos, acostumados a encher o tanque sem pensar, se viram fazendo fila por horas para conseguir algumas gotas. Nesse contexto, as peruas, com seus gigantescos motores V8 que devoravam gasolina como se fosse ar, passaram de símbolo de abundância a um peso econômico. A década de 70 também trouxe novas regulamentações federais de segurança e emissões. As peruas, construídas por décadas sob padrões flexíveis, agora precisavam cumprir normas que exigiam para-choques maiores, cintos de segurança em todos os assentos, freios mais eficientes e emissões mais limpas. Tudo isso implicava em redesenhos caros e complicados, tornando menos rentável produzi-las. Ao mesmo tempo, o mundo estava mudando. Europa e Japão começaram a olhar para o Ocidente com intenções claras: conquistar o mercado com veículos menores, mais eficientes e baratos. Hatchbacks, sedãs compactos e peruas menores, como o Toyota Corona Wagon ou o Datsun Bluebird, atraíram consumidores mais jovens que buscavam algo funcional, acessível e moderno. No meio disso, a perua tradicional começou a parecer antiquada. Era o ano de 1984, quando a Chrysler fez algo que ninguém havia feito até então. Pegou as virtudes da perua e as colocou em uma carroceria mais alta, mais espaçosa, com portas corrediças e um design totalmente funcional. Assim nasceram a Dodge Caravan e a Plymouth Voyager. Desde o primeiro anúncio, a proposta foi clara: este não é carro para ostentar, é viver. E isso conectou. As prioridades eram diferentes. Já não se tratava de parecer bem, mas de carregar bicicletas, levar 5 crianças para a escola ou fazer as compras do mês sem deixar nada para trás. A minivan oferecia isso e mais. Era mais alta que uma perua, o que facilitava a entrada e saída. Tinha um interior mais configurável, com bancos removíveis que transformavam o veículo em um depósito sobre rodas. E o mais importante, seu motor e estrutura estavam otimizados para oferecer melhor consumo de combustível. As famílias se apaixonaram rapidamente. Na verdade, em poucos anos, a minivan se tornou o novo padrão de mobilidade familiar na América do Norte. As peruas, pela primeira vez em décadas, começaram a acumular poeira nas concessionárias, e pior ainda, sem sequer gerar nostalgia. Simplesmente foram substituídas. E aqui há um detalhe: embora as minivans ganharam em funcionalidade, perderam em emoção. No início dos anos 90, algo mudou profundamente no mercado automotivo. As famílias já não queriam simplesmente se deslocar de um ponto A a um ponto B. Queriam fazer isso com presença, com estilo, com sensação de poder. O foco não era mais a família, e sim a individualidade projetada através do veículo. Nesse contexto, eles chegaram. Os SUVs. Modelos como o Jeep Cherokee e o Ford Explorer ofereciam promessa tentadora. Você podia levar filhos à escola, mas também escalar montanha, atravessar floresta ou sair para a aventura no fim de semana. Embora, claro, 95% dos motoristas jamais fariam isso. A questão não era fazer, e sim poder fazer. O SUV tinha altura, volume, postura. Do banco do motorista você olhava o mundo de cima, e isso era uma sensação boa. Era o carro da família, mas também do chefe, do aventureiro, daquele que não se contenta com o de sempre. Em outras palavras, era aquilo que a perua não sabia fingir ser. Em 1994, o Ford Explorer vendia mais de 400 mil unidades por ano nos Estados Unidos. Chrysler, Chevrolet, Toyota e Honda embarcaram nessa onda. A perua, relegada, mal sobrevivia em catálogos empoeirados ou edições limitadas que ninguém pedia. Mas, como em toda boa história, houve um canto do mundo onde a perua não se deixou vencer. A Europa. No velho continente, as ruas estreitas, o preço do combustível e uma cultura mais racional mantiveram as peruas vivas. Marcas como Volvo, BMW e Audi continuaram produzindo peruas elegantes, potentes e até esportivas. A Audi Avant, a Volvo V70, a Mercedes Classe E Stat mostraram que ainda era possível amar a funcionalidade sem abrir mão do design nem da dirigibilidade. Hoje, as peruas sobrevivem como uma espécie rara e valiosa. Marcas como Audi, Volvo, Porsche e Mercedes-Benz mantiveram a chama acesa, criando modelos que não apenas reivindicam o formato perua, mas o elevam a níveis impensáveis. A Audi RS6 Avant, a Porsche Taycan Cross Turismo e modelos como a Volvo V90 ou a Subaru Outback continuam mostrando que o formato ainda faz sentido para quem valoriza uma condução mais baixa, estável e prática. O ponto mais interessante de tudo isso é que o SUV moderno é essencialmente uma perua de salto alto. Se você já viajou em uma perua, conte sua história nos comentários, porque lembrar também é uma forma de voltar para casa. Então será que realmente matamos a perua?
Ou simplesmente a vestimos de outra forma para não admitir que ainda precisamos dela? Talvez o mais honesto seja dizer que nunca soubemos o que tínhamos até perder. Que a perua foi vítima de sua própria modéstia, que não soube ou não quis gritar mais alto, e que nós, os consumidores, fomos seduzidos pelo brilho fácil do marketing e pelos caprichos da moda. Mas para aqueles que a lembram, para os que tiveram uma, para os que hoje buscam em um veículo além da imagem, a perua continua, porque as boas invenções não morrem. Elas esperam que estejamos prontos para valorizá-las novamente.